20 de março é Dia de Atenção à Disfagia e esse evento é patrocinado pelo Departamento de Fonoaudiologia e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Participe conosco! Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com vocês na terça-feira das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Universitária FM e também na rádio Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com, programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com Universitária 99.9 e também acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, @programa Fora da Curva, e no Twitter, @programa prog Fora da Curva. Participe do nosso programa nas suas redes. Na última semana, um vídeo com denúncias contra a repórter Constança Rezende, do jornal O Estado de São Paulo, circulou pelas redes sociais. A publicação acusava a profissional de querer arruinar o atual governo. E um dos filhos do presidente, Flávio Bolsonaro, senador pelo PSL do Rio de Janeiro. O material divulgado, na verdade, era parte de uma conversa em inglês que a repórter do Estadão manteve com um blogueiro francês que usou a identidade de estudante norte-americano para entrevistar a jornalista. O vídeo foi republicado pelo perfil oficial da Presidência da República no Twitter. E a repórter Constança Rezende e seu pai, Chico Otávio, que também é jornalista, foram perseguidos e ameaçados por internautas. Nas agressões aos jornalistas, na verdade, esse caso da Constança, é um dos casos em que as agressões aos jornalistas têm ficado muito mais evidente na história recente desse país. E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, registrou 156 ataques a jornalistas no país em 2018. 85 deles aconteceram nos meios digitais, com 69 profissionais afetados. E tivemos 71 casos de agressões físicas a profissionais de comunicação, com 66 pessoas atingidas. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber: quem quer calar a mídia? Para responder essas e outras questões, nós estamos com a professora Fabiana Moraes, do Núcleo de Design e Comunicação da UFPE. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Ana. Também com o nosso trabalho aqui, a gente tem Rosa Sampaio, que é do Centro de Cultura Luiz Freire, jornalista. Bom dia, Rosa. Bom dia, Ana. Nós vamos ter por telefone a Júlia Lima, coordenadora da área de proteção à liberdade de expressão da ONG Artigo 19, daqui a pouco. E também vamos ter Lincoln Macário, que é presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, ABC Pública. Daqui a pouco também a gente ouve pelo telefone. Então, por que tantos ataques a jornalistas, Fabiana Moraes? Essa pergunta, quem quer calar a mídia? Você percebe hoje como... se há tempos atrás a gente podia associar a resposta a isso logo a grupos específicos ou setores específicos, institucionais, empresariais, o que mais chama a atenção hoje para mim, que a resposta dessa pergunta inclui uma parcela importante da própria sociedade. Eu acho que esse é o grande marco, a especificidade desse momento, É parte da própria sociedade que hoje quer calar a mídia. Então, você percebe isso muito bem nesse momento agora, se você entrar no Twitter, que virou a plataforma oficial de divulgação da administração pública federal brasileira, parte dela,
E todos os dias tem uma guerra, né, discursiva ali, por meio da hashtag que materializa essa guerra discursiva. Mas você percebe que se concentra nessa plataforma específica esse movimento de calar mesmo a mídia. O caso da Constanza foi, né, principalmente divulgado através do Twitter, né, a desinformação em relação a aquela entrevista que ela fez, né? E eu acho que é o mais delicado hoje para os profissionais de comunicação é isso, porque você tem a própria sociedade atacando o trabalho da imprensa, que supostamente deveria ser livre, mas que a gente sabe que, enfim, historicamente no Brasil não é, né? Rosa? Então, pegando o gancho de Fabiana, historicamente no Brasil, essa imprensa nunca foi livre, né? A gente tinha o que a gente até falava em liberdade da empresa e não da imprensa, não dos jornalistas. Muito do que hoje essa sociedade, como bem lembrou Fabiana, né, que quer calar a mídia, que está também contribuindo com essa forma de governar, né, de esse instrumento de CCA através de plataformas e redes sociais, alguns jornalistas que se opõem a um modelo, né, de política, a um modelo econômico, ele também foi por muito tempo, né, mais de 30 anos, cultivado por essa própria imprensa. Né? Esse discurso de que de sempre estar ouvindo o poder, de sempre dar voz ao poder, o destaque ao poder econômico, ao poder político vigente, ele foi construído ao longo dessas 3 décadas, vamos assim dizer, pelo menos de televisão e de radiodifusão também. Então, assim, essa construção da sociedade, ela passa pela a mídia hegemônica também. E eu vou trazer mais um dado para vocês, que nessa discussão vocês lembraram, que nesses últimos 30 anos e mais recentemente nos últimos 10 anos, os próprios blogueiros e blogueiras independentes, que fazem um trabalho também jornalístico, na verdade, né, eles sofreram uma série de interdições pela mídia privada, que os acusava de desinformar a sociedade. Então, a mídia privada ela também colaborou para a construção dessa narrativa de que o que está fora da mídia não é verdade, o que está na mídia é verdade. E essa disputa agora tem um outro elemento. Quando vem representantes eleitos pela sociedade, né, que estão no governo federal e outros governos e nas câmaras, nas assembleias, dizendo que a mídia comercial também desinforma, também publica inverdades. Como vocês analisam isso, Fabiana? A questão da desinformação, ela nasce com o próprio jornalismo, né? É interessante pensar nisso, porque você tem hoje um cenário, né? No caso, as pessoas estão falando dessa, né, a imprensa de divulgar o fake, enfim, né? Isso está relacionado tanto aos blogueiros quanto à imprensa comercial agora, nesse momento, colocou-se todo mundo aí dentro do mesmo balaio, né? Mas só para dizer que essa questão da desinformação e do fake mesmo não é uma questão nova especificamente dentro da imprensa mundial, né? Ela está no nascimento da imprensa. Mas que ela hoje é utilizada como, né, uma moeda de ataque, né? Então, tudo aquilo com que eu não concordo, né, que não vai de acordo com uma premissa minha, enfim, eu taxo como fake. Isso vai sendo reproduzido, né? O que eu acho muito interessante agora, né, como vocês falaram, assim, é que, de fato, se os grandes veículos da imprensa até hoje gozavam de uma boa fortuna perto da sociedade por causa de seus nomes, né, de sua inserção, enfim, nas comunidades, né, na comunidade brasileira, ela hoje está, né, provando um pouco daquele veneno que ajudou a espraiar em relação enfim, quem tentava produzir um contradiscurso, né? E, assim, mídia independente. A mídia independente. Então, entender que a partir do momento em que você envenena a perspectiva de você ter contradiscurso e ter dissenso, que é fundamental, inclusive, para o exercício da liberdade de imprensa, para a imprensa existir, minar isso, né, foi uma das grandes causas do cenário que hoje está aí colocado. Então, assim, eu espero, e aí eu vou fazer um exercício de polianismo
intenso, eu espero que isso seja pedagógico, sabe? Para que, né, grande mídia, né, profissionais de imprensa estabelecidos ou não, percebam, né, o quanto foi doloroso e antidemocrático ter atacado essa mídia independente, né? Você tem aí... a gente agora citou uma pessoa do Estadão que foi atacada. Mas né? teve a Folha de São Paulo também. Patrícia foi atacada. Patrícia Campos Melo passou tempo sendo com seguranças, né? Porque foi ameaçada de morte. Ameaçaram os filhos dela e a família dela. Né? Chico lá do Globo. Enfim, você tem aí profissionais dessa imprensa que há poucos meses atrás fez equivalências com candidatos, fez equivalências no tratamento com a imprensa em relação a programas de governo, e a gente sabe que isso não é verdade. Esse cenário que está aí é inédito no Brasil, sim. Né? Chega ao cúmulo, é a expressão, Rosa, de jornalistas da mídia mainstream, da mídia comercial, convencional, como Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão e outras, serem atacados, chamados de comunistas, petralhas e outras expressões que se atribuem na internet como pejorativas. E como você percebe esses ataques? Então, são ataques, na verdade, como o Fabiano coloca, dessa sociedade contra essa mídia hegemônica que sempre apoiou. E, assim, detalhe que isso sempre acontece nos veículos de comunicação, mas de base, né? De municípios, os radialistas comunitários que vão contra uma política de tal prefeito, de tal vereador, são perseguidos, né? Sim. Sofrem violência. E isso nunca foi notícia. Né? A gente está hoje aqui, né, debatendo e tal, e hoje a gente vê isso na grande mídia porque são jornalistas do Estadão, da Folha de São Paulo, da Globo, que começaram a ser agredidos por essa política, né? Eu não quero falar só do governo, mas por essa política que envolve tudo, né? Facilitada pelo governo, óbvio. Mas que isso no Brasil acontece em alguns estados, acontece em muitos municípios, e aqui em Pernambuco acontece muito no interior, né, contra radialistas, contra comunicadores, blogueiros, né, do Agreste, da Zona da Mata, principalmente. Sim. E a gente tem um dado aqui da ABRAGE, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e da Ordem dos Advogados do Brasil, que divulgaram uma nota conjunta na última semana em apoio ao trabalho da repórter do Estadão. As entidades alertam que, quando um governante mobiliza parte significativa da população para agredir jornalistas e veículos, isso abala um dos pilares da democracia, a existência de uma imprensa livre e crítica. Já a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, e a Associação Nacional de Editores de Revista, a ANER, e a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, lamentaram que o presidente da República, isso é a nota deles, viu? Aqui vai entre aspas. A nota diz: lamentam, né? O presidente da República reproduza pelas redes sociais informações deturpadas e deliberadamente distorcidas com o sentido de intimidar jornalistas e a liberdade de expressão. Como vocês avaliam essas declarações, Fabiana Moraes? São 5 associações aqui que estão repudiando o que elas consideram como uma prática, né, que tende a intimidar a mídia. Sim. As associações vão ter que fazer o seu papel, né? Então, vão ter que, enfim, se colocar em relação a esses ataques, não só simbólicos, mas físicos, né? Essa questão né, a gente está discutindo isso aqui agora, e assim, a sociedade como um todo tem discutido esses ataques, né? Mas, de fato, você trouxe os números da ABRAGE, que eu acho que é uma das associações que tem, né, quase semanalmente lançado notas, enfim. Mas eu me lembro que no ano passado, 2017 e 2018 também, a ABRAGE foi para o norte do país porque tinha uma série de jornalistas sendo ameaçados de morte. Sim. E foi acompanhar mais de perto o que estava acontecendo, porque era um caso, de fato, assim, gente que tinha sido baleada, gente que tinha sido sofrido atentado, né? E são assuntos que são interessantes pensar, e são assuntos que a grande imprensa geralmente também não cobre. Sim. Né? Enfim, eu acho que esse processo
vai requerer do próprio ambiente, do jornalismo, dos jornalistas, dos comunicadores em geral, uma profunda reflexão, né? Até porque a gente tem vários colegas jornalistas, né, que construíram seus blogs, suas plataformas agora, que têm totalmente um discurso. Não é a questão não é ter um discurso conservador, né? Ok, ter um discurso conservador. Eu posso ter um discurso progressista. Mas tem plataformas de espraiamento de notícias falsas, inclusive a questão da Constança foi espraiada através do Terça Livre, né, do Alain de Abreu, acho que bom nomeá-lo, que se apresenta como jornalista, né, que estava na posse, no dia 1º de janeiro ele estava cobrindo a posse. Teve um tratamento, inclusive, diferenciado, ele e alguns outros, em relação aos outros jornalistas, mesmo dos jornalões, enfim, da grande imprensa. Sim, que ficaram mais de 8 horas esperando para ser atendidos, que foram ameaçados, se passasse por uma cordinha, podiam ser baleados, Sim. que tiveram seus envenenadas. seus lanches confiscados, água confiscada, e alguns correspondentes de imprensa de veículos internacionais, inclusive, se retiraram, porque acharam que o tratamento foi inadequado. E o que o governo disse, a resposta era porque era uma questão de segurança. Era a segurança que estava em jogo. E os jornalistas e os comunicadores e comunicadoras podiam, de alguma forma, transgredir isso ou ameaçar a segurança. Alguns jornalistas e outros não, né? Pois é. Rosa. Pois é, e que segurança é essa que eu trato pessoas, né? Antes de ser jornalista, eram pessoas que foi uma forma desumana, né? Isso bate, inclusive, contra direitos humanos básicos e contra o direito do profissional de comunicação de exercer o seu trabalho, né? Eu acho que a questão do primeiro dia da posse, ela deu o tom, né? De como seria, a partir dali, o tratamento nacional, né? Se a gente pontuou aqui questões regionais e municipais de perseguição ao profissional de comunicação, aquela cobertura do primeiro dia da posse, ela nos deu o tom de como seria agora tratada em nível nacional a imprensa. Fosse ela hegemônica, fosse ela independente. Né? E aí a gente sente a forma como, por exemplo, a comunicação pública também vem sendo tratada. Vamos chegar lá. Então, informações da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, apontam para o aumento das ameaças e assassinatos de comunicadores e jornalistas em nosso país. Em 2017, como Fabiana acabou de lembrar, que a Abrage também trouxe dados de 2017 e 2018, mas os da FENAGE, eles chamam muita atenção, porque foram 99 casos de violência contra jornalistas que foram registrados pela federação. Esses números, eles são o sintoma de quê, minha gente? Fabiana. Estava aqui me lembrando que acho que desde 2013, né, esses ataques começam a ganhar mais corpo, né? Acho que a gente agora tem meio que epítome disso, assim. Mas eu acredito, é um troço muito complexo, né? Porque acho que o sintoma que está relacionado a esse descredenciamento dos jornalistas de maneira geral, né? E essa falsa impressão que agora essa comunicação está sendo mais horizontal, com a internet, WhatsApp, né? Porque eu tenho Twitter, então né? Eu não preciso desses mediadores aí. A gente está percebendo que na verdade está se produzindo uma forma, né, de relacionamento com a sociedade, né? Da sociedade para a sociedade, inclusive, que passa por um nível de desinformação altíssimo, porque esses mediadores são sim importantes, né? Você não precisa dizer, vocês estão completamente corretos, vocês estão errados, enfim, não se trata disso, né? Eu acho que também um sintoma, que é sintoma de uma deseducação a respeito da mídia. Falta, né, de educação para os meios, né? A gente não tem educação para perceber, para ler a mídia, né? Criticamente, isso não é uma né? Isso está longe das escolas até agora. Eu conheço pouquíssimas ações que falem sobre educação para a mídia. E a gente está vendo que isso é uma questão urgente hoje no país, né? Pois é. Rosa? Eu avalio até, pegando o que Fabiana disse, de ser um momento educativo, eu também vou aqui polianar. Todas otimistas hoje aqui. Porque não é possível que tudo que a gente esteja passando não seja
para pelo menos nos educar enquanto pra sociedade. aprender, né? Para aprender. Nessa necessidade de se discutir a mídia, para além só do curso de jornalismo e dos cursos de comunicação, entendeu? Eu preciso discutir a mídia dentro das escolas no ensino básico, quando eu tenho uma sociedade que já nasce com o celular, com o tablet nas mãos, né? Uma sociedade, como dizem os teóricos, mediatizada. Pois é. E a necessidade do mediador, da mediação do jornalismo, da comunicação, ela é precisa, inclusive, para se discutir, para influenciar o debate. A gente é uma sociedade que, além de não discutir a mídia no ensino básico, na educação, nas nossas vidas, a gente pouco debate também. Somos poucos instigados a debater em escola, a debater em espaços, né? Isso também reflete muito do que está acontecendo hoje. Então, quando eu discordo de você, eu já sou sua inimiga. Exato. A gente não vai para o debate. Né? E isso a gente está sentindo nos meios de comunicação. Então, que seja educativo para a gente se repensar enquanto sociedade, né? E também dos grandes veículos de mídia, né? Dos empresários de mídia pensar que quando a gente fala de lei de mídia, de regulação, né? De que precisamos ter todos, conversar sobre os sistemas de comunicação, que o privado também participa. O sistema privado, para os ouvintes e as ouvintes, né? Que estão nos acompanhando, são aqueles veículos de comunicação que visam lucro, tá certo? Mas eles utilizam as concessões públicas de rádio e televisão, as ondas eletromagnéticas e os sinais de TV, que são públicos, são concessões do Estado, ok? Mas eles utilizam isso para lucrar com isso. Então, são organizações que vocês conhecem em casa, que trabalham com comunicação privada. Aqui, na nossa rádio, é a rádio pública. É um sistema público que não visa o lucro. Nós estamos aqui em 2 rádios públicas, tá? Só para o pessoal de casa fazer essa relação. E é importante fazer a comparação, a análise crítica de todos os sistemas de mídia. Então, a gente está aqui na ponta da linha já com a Júlia, que é da área de proteção à liberdade de expressão da ONG Artigo 19. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bom, querida? Vê só, a organização Repórteres Sem Fronteiras, que realiza o ranking mundial de liberdade de imprensa, revelou que o Brasil ocupa a posição 102ª entre os 180 países com maior liberdade para o trabalho dos profissionais. Na América Latina, entre os países com pior colocação estão o México, que está na posição de número 147, a Venezuela na posição de número 143 e Honduras na posição de 141. Já o Uruguai está na 20ª colocação e é visto como modelo para a América Latina no quesito liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Júlia Lima, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são consideradas essenciais para a sobrevivência da democracia. E aí, como você percebe esse cenário de liberdade de expressão, né, um tema muito caro para a ONG Artigo 19, no Brasil? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. É um super prazer participar aí do programa Fora da Curva e para tratar desse tema que para a gente é realmente, como você diz, Ana, super importante e super vulnerável no Brasil, né? A gente aqui no Artigo também faz esse acompanhamento, assim como a Repórteres Sem Fronteiras, das violações contra a liberdade de expressão, de ataques contra comunicadores. A gente já faz esse trabalho aí há mais de 6 anos e, infelizmente, já dá para dizer que a gente tem um cenário sistemático de violações contra a liberdade de expressão no Brasil. Para trazer assim, algumas informações que eu acho interessantes para a gente pensar um pouco como essa liberdade de expressão está sendo atacada, o Brasil tem índices altíssimos de violência contra comunicadores, né? Então a gente não está falando só de desprestígio contra a imprensa, desmerecer os profissionais de comunicação, mas a gente está falando de ataques contra a vida. A gente tem uma média de 30 casos por ano, de casos graves, né? Então, ameaça de morte, tentativa de assassinato e homicídios. A gente teve nos últimos anos aí mais de 20 comunicadores assassinados pelo exercício profissional, pela liberdade de expressão. Então, é um cenário para a gente bastante preocupante. A gente também já tem algumas tendências identificadas de quem quer, né, cometer essa violência contra jornalistas, quem quer calar os jornalistas do Brasil. Quem quer? Então, na sua grande maioria,
são políticos, pessoas públicas, pessoas com poder, né? A gente sabe o papel da comunicação e eu acho que isso fica mais do que evidente com esses casos, que é trazer informações caras para o debate público, fazer denúncias sobre a atuação dos nossos representantes políticos, sobre a má atuação. Então, muitos desses casos são tentativas desses políticos de silenciar esses comunicadores e assim impedir com que essas informações, essas denúncias circulem, né? E o que o artigo 19 tem feito, Júlia, para denunciar esses casos de a tentativa de calar os jornalistas e os comunicadores no Brasil, vocês que têm uma atuação internacional? A coisa é que é isso, a proteção da liberdade de imprensa, ela não só é saudável para a democracia, mas ela é uma obrigação dos Estados, né? O Brasil tem uma série de obrigações com relação ao direito internacional de proteger a liberdade de expressão, de proteger os comunicadores, de assumir que um crime contra um comunicador não é só contra uma pessoa, né? Embora a gente tenha aí essa triste informação de muitas pessoas assassinadas por isso, esses crimes impactam toda uma coletividade. A gente está impedindo a sociedade de ouvir as informações que esses jornalistas iam divulgar, né? Iam trazer aí para o debate público. Então, a gente tem há muitos anos discutido isso no cenário internacional, com muita intenção de que o Brasil reconheça que esse é um cenário complicado. A gente teve nos últimos anos um avanço com relação a isso, é preciso dizer. Embora os números de casos não tenham diminuído tanto, a gente tem essa média aí que eu comentei de 30 casos graves por ano, o Brasil avançou um pouco em reconhecer o papel da comunicação, o papel dos próprios comunicadores para a democracia. O Brasil tem um programa de proteção a defensores de direitos humanos, que é um mecanismo do Estado de proteger pessoas ameaçadas, no qual ele incluiu os comunicadores no ano passado. Então, embora o Brasil estivesse avançando um pouco nesse reconhecimento, né, da importância de proteger a vida dos comunicadores, a gente está num cenário agora novo bastante preocupante, assim, né, que não só o Estado não tem avançado em proteger a vida dessas pessoas, como tem protagonizado episódios de desqualificar a imprensa, de desqualificar o papel da comunicação, de incitar ataques a comunicadores, né? E a gente está falando do governo federal. Então, isso é, para a gente, bastante preocupante, é um retrocesso na garantia da liberdade de expressão. Júlia Lima, quem quiser conhecer o trabalho da Artigo 19, colaborar e ter acesso às pesquisas, os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, como é que faz? Olha, aqui no Brasil, nosso escritório fica em São Paulo, mas a gente está fazendo sempre várias andanças por aí. A gente trabalha muito também com a perspectiva de proteção em rede. Então, além do Estado, né, o Estado tem a responsabilidade de proteger os comunicadores, mas proteger a liberdade de expressão é papel de todos nós. Então, a gente sempre faz encontros com comunicadores, encontros com mulheres comunicadoras para discutir as especificidades, os problemas específicos que as mulheres passam no exercício da comunicação. A gente faz encontros de blogueiros, oficinas. Então, a gente tem um trabalho de bastante andança, assim, país afora, e já fica também aí a abertura para quem quiser pensar encontros assim, quem quiser discutir enquanto comunicadores, como melhorar a sua segurança, a gente está à disposição. A gente tem um site, que é o artigo19.org, 19 é um 9, né? Que acho que é a porta de entrada, assim, para falar com a gente. Mas também você pode passar meus contatos, Ana, aí no programa, para quem quiser também, estou à disposição. Tá, Júlia, muito obrigada. E lembrando que artigo19.org é o site para você que está em casa, que está participando, os internautas também, pelas nossas redes, para conhecer, participar e, inclusive, denunciar violações para a ONG Artigo 19. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação. Quando você vier aqui para Recife, vamos nos comunicar, tá? Com certeza. Espero estar de volta logo. Um abraço, obrigada, querida. Gente, a Júlia entrou numa questão muito interessante aqui, que é uma coisa que a gente tem estudado muito, e eu quero que vocês falem sobre isso, que por muito tempo
todos os teóricos, assim, vários teóricos da comunicação, que discutem regulação, que discutem democracia e mídia, essa relação, eles diziam que a gente vivia numa censura privatizada, que era as empresas de comunicação que censuravam os profissionais, ou seja, só saía aquilo que os patrocinadores deixavam, os apoiadores, os anunciantes permitiam. Se houvesse um conflito de interesse com patrocinadores políticos, quem estava mantendo aquele grupo de mídia, as matérias eram editadas, cortadas, enfim, os jornalistas eram demitidos e tudo mais. Mas agora já estamos numa situação de que a censura não é só feita pela empresa de comunicação que controla o grupo de mídia, mas também do Estado. A gente teve uma censura explícita durante a ditadura civil-militar, à imprensa, com censores dentro das redações. Depois a gente passou por uma fase de abertura política, né, e reestruturação da democracia, que a gente vivenciou a censura explícita dos grupos de mídia. Agora a gente tem as duas. Concordam ou não? Rosa? Concordo. E digo mais, a censura, ela, na ditadura, né, a gente tinha o censor dentro dos veículos de comunicação. Hoje, a gente ainda, além de ter a política de desacreditar os veículos, como já apontou Fabiana, temos também a perseguição desses veículos e dos profissionais desses veículos, né? A própria sociedade. Justamente, e pela própria sociedade. Se a gente abrir uma matéria, por exemplo, que traga alguma discordância do momento político ou do governo que está agora, que a gente vai ler os comentários, é aterrorizante que as pessoas também, né, falam, né, respondem àquele jornalista, àquele veículo. Agora, todo veículo de comunicação é comunista para todo mundo. É petralha. Então, claro que a nossa ditadura também foi civil, também teve apoio da sociedade civil em 64, mas agora o que a gente tem que ter mais claro, até para quando a gente não é só o governo que a gente tem que colocar quem elegeu esse governo, é a sociedade que a gente está falando. Ela, inclusive, que está sendo censor de muitos veículos de comunicação e dando força para esse veículo perseguir, para acontecer violências, né? E, enfim. Mas tem uma questão aí, Fabiana. Você que tocou na parte também da internet, do Twitter e tudo, é importante que a gente também chame a atenção para uma coisa. A gente está discutindo aqui posições em redes sociais numa sociedade onde metade da população não tem acesso às redes sociais. E, inclusive, tem saído muitas reflexões e leituras críticas, inclusive um de Fábio Malim, interessantíssimo um artigo dele, que foi publicado, acho que na Folha de São Paulo, dizendo que as redes sociais não são a opinião pública. Elas não refletem toda a opinião pública. Não. O Twitter não pode refletir toda a opinião pública, nem o Facebook vai refletir, né? Faz parte desse campo que é muito mais extenso e muito mais complexo que a gente vai dar conta. Então, essa coisa é até engraçada. Às vezes eu vejo, né, no Twitter, assim, as pessoas quando estão fazendo campanhas para subir hashtag e tudo isso, falando, nós vamos derrubar, nós somos o povo, nós somos o povo. Uhum. Né? Então, assim, é interessante como ser povo, às vezes, né, você ser povo, mas você articula esse ser povo em um determinado momento, quando você quer, né, ser civilmente importante, não sei o quê, mas ser povo, às vezes, quando, por exemplo, é o povo que vai para a rua, quando é o povo, que, sei lá, que vai... fazer uma greve. Fazer uma greve, você não é povo. Né? Aí o povo são os outros. Então, é interessante como se articula isso. Eu queria falar de você tocou nessa questão de que de uma censura que vem também por parte das instituições públicas, né? E aí eu queria, pegando esse gancho, e aí eu acho que é uma ferramenta bem importante, que é o Ctrl+X, que é um projeto que a Abrage lançou, uma plataforma, no qual é possível investigar que políticos tentaram esconder informação, processos, e você, pelo Ctrl+C, acha quem foram aqueles que entraram na justiça para esconder informação.
né? Boa. Então, eu acho bem importante. Aí, eu vi aqui num texto a respeito do Ctrl+X, que é uma plataforma da Abrage, tá no site da Abrage, né? Que na cobertura das eleições de 2016, mais de 200 reportagens de mídias digitais, impressas, rádio e televisão, usaram dados da Ctrl+X, né? E aí, o pessoal, pelo menos jornalistas livres, eles mostraram que o candidato à Prefeitura de São Paulo, naquele momento, Celso Russomano, tentou censurar buscas no Google a respeito dos processos que o citavam. Então, essa plataforma é interessante para a gente saber que políticos, e eles fazem inclusive por Estado, Que querem hoje calar estão a na mídia. Justiça tentando esconder Calar informação. a mídia. Né? É importante, e essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM. Serviço. Fabiola Barreto, aluna do 7º período de Fonoaudiologia da UFPE. Ei você, profissional e estudante, vamos falar sobre a disfagia? A deglutição é uma das primeiras funções adquiridas pelo ser humano, mas qualquer alteração em seu percurso é compreendida como a disfagia. A disfagia é um sinal clínico de alteração na deglutição, caracterizada por tosse ou engasgos, durante ou após a alimentação. A reabilitação do paciente está nas mãos do fonoaudiólogo. Venha junto conosco aprender mais sobre este universo. No dia 21 de março de 2019, às 13 horas, no auditório do NIAT, CCB-CCS. Inscrições pelo e-mail unidegluteufpe@gmail.com. Dia 20 de março é dia de atenção à disfagia, e esse evento é patrocinado pelo Departamento de Fonoaudiologia e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Participe conosco! Todo recém-nascido precisa tomar a vacina para evitar o rotavírus. Verdade. No mundo, o rotavírus é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. Pense bem, é melhor prevenir do que remediar. O Ministério da Saúde disponibilizou ao todo 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças. Hepatite, rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, dentre outras. Toda a família deve ser imunizada. É de graça. Basta ir a uma das 37 mil unidades de saúde do país. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM e também pela internet. É só acessar facebook.com, Programa Fora da Curva, e pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue nosso programa. O Fora da Curva vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9 da noite. O Fora da Curva de hoje quer saber quem quer calar a mídia. E, para responder essa pergunta, a gente vai ouvir agora um depoimento da presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Sinjop, Patrícia Paixão.
A pergunta quem quer calar a mídia, ela traz uma complexidade de questões, mas eu acho que a gente pode resumir a partir de uma abordagem das 3 instâncias que detêm o controle da mídia no Brasil. Nós temos a instância econômica, das elites econômicas, que muitas vezes censuram seus próprios veículos, né? Os jornalistas que atuam nos seus veículos, porque determinadas abordagens, determinadas informações ferem seus interesses econômicos. Nós temos as elites religiosas que no Brasil também controlam parte da mídia e que muitas vezes induzem a autocensura ou também silenciam determinadas abordagens para preservar seus próprios interesses, seu próprio poder, e as elites políticas, né, que hoje tem também um braço forte no judiciário, né, e que lançam mão de dispositivos que silenciam os veículos de comunicação. Olha, gente, para além do que a gente já estava discutindo aqui, Patrícia traz dois elementos aí, que são 2 entes da sociedade brasileira que eu quero que vocês discutam. Por exemplo, ela diz aqui que existe uma censura da própria mídia religiosa, que pratica o proselitismo, né? Alguns grupos religiosos que têm concessões de rádio e televisão, né? E que fazem censura, né? Que desinformam também, e que censuram, inclusive, reportagens que mostram os escândalos que alguns grupos praticam, né, das improbidades. E também tem o judiciário, que Fabiana tocou, muitos jornalistas, inclusive lá na região norte, e em Curitiba também teve uma censura fortíssima a jornalistas que publicaram informações, e o próprio judiciário entrou em ação para calar os jornalistas de veículos de lá de Curitiba e na região norte. E aí? Fabiana, eu queria que você comentasse esses dois entes da sociedade brasileira que deveriam viabilizar, né, apoiar a liberdade e, em alguns casos, eles também praticam a censura. Sim. Falar em... Quando a gente usa a palavra, sei lá, retrocesso, parece um clichê, né, para denominar esse tipo de situação. Mas se a gente pensar, né, que no nascimento, né, da imprensa, quando os jornais vão começando a se popularizar, há uma forte, né, movimentação dos setores religiosos, da própria nobreza, estou falando aí de 1.600, 1.700, sim, da da própria nobreza e dos setores religiosos, para que os jornais não circulem, para que determinado tipo de notícia não seja publicizada, né? Que o Habermas vai trazer isso longamente na questão da esfera pública dele. Então, você vai vendo que esse silenciamento ele vai se repetindo a cada... Né? Em sociedades diversas, e ele tem ciclos. E agora a gente tem mais um ciclo, com a especificidade de ter uma quantidade imensa de pessoas com o telefone na mão, produzindo sua informação e desinformação, né? E isso vai sendo também, essa desinformação principalmente, ela vai sendo instrumentalizada pelos grupos religiosos que estão na mídia, né? Pelos que têm essas concessões. Tem um fortalecimento agora, né? Enorme de algumas emissoras, a Record, né? De algumas transmissoras, né? Que estão associadas ao próprio campo religioso. Então, você não consegue nem dizer que é só o campo religioso que está aí produzindo algum tipo de censura, porque o campo religioso é o campo midiático também. Sim, né? sim. É o mesmo dono, é a mesma pessoa, são os mesmos atores que estão aí. Né? E hoje no Brasil é o campo midiático, também o campo político, né? Exato. Esse grupo político de comunicação que é a Record hoje, inclusive, a gente está tratando como quase o veículo oficial da presidência da República, né? Foi, inclusive, onde ele foi dar entrevista logo após a posse. Foi a prioridade que ele deu.
E é isso, assim, a gente ainda ter concessões nas mãos de grupo político e de grupos religiosos é o grande mal para a nossa democracia, para a nossa liberdade de expressão e, claro, para a liberdade de imprensa. São aqueles... são censores. Ainda em 2018, aí eu vou trazer uma questão também que a gente compreende como importante para esse debate, para o ouvinte, que ainda em 2018, durante uma coletiva de imprensa para tratar da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, os jornalistas que cobriam o evento tiveram que submeter suas perguntas para uma análise prévia. O general Walter Souza Braga Neto, que o interventor da segurança no Rio, ele colocou que só iria responder questões que ele considerasse adequado para o momento e para as estratégias do governo para a intervenção. Porque na concepção do governo, em 2018, haveria uma necessidade de ter um sigilo sobre as estratégias e a imprensa poderia, de alguma maneira, quebrar esse sigilo, divulgar informações que poderiam comprometer as investigações e o trabalho da intervenção. Fabiana, gestores, chefe de Estado e demais servidores podem se negar a dar entrevistas? Tecnicamente, não. Né? Se você tem um cargo público, se você administra verbas, se você está associado à administração pública, seja em que... né, simples funcionário público. Você precisa... servidor público. Né, se você não vai dar a entrevista, você tem que ter pelo menos um veículo, uma assessoria que dê uma informação oficial sobre o que foi questionado, né? Você não pode se negar. Isso tem acontecido bastante, né? Você falou desse caso aí, né? A gente teve profissionais que foram impedidos de participar de coletivas também, né, no nível federal. A gente tem, eu estava há pouco comentando com Rosa também, a questão do próprio Twitter estar sendo usado como plataforma pública de, enfim, anúncio de acordo, né, de, enfim, movimentações do governo federal. E aí a gente tem uma série de jornalistas que foram bloqueados, né, tanto pelo presidente da República quanto por assessores, enfim. Mas a gente tem jornalistas do Intercept, a gente tem jornalistas do El País que foram bloqueados. E aí nos Estados Unidos, eu estava falando sobre isso agora há pouco, nos Estados Unidos, a justiça mandou o presidente Trump desbloquear os jornalistas que ele tinha bloqueado porque ele está usando essa ferramenta, o Twitter, como uma plataforma de divulgação pública. E a conta que se utiliza é uma conta pública, na Exato. verdade. Não é privada, não é do cidadão, é do gestor público. Isso se aplica aqui no Brasil também. E, Fabiana, ano passado, a gente teve a mesma questão no estado do Rio de Janeiro. O interventor do Rio, que eu não lembro, Braga Neto. Aquele que a gente citou. Justamente, ele se recusava a dar entrevistas. Mandou desligar a câmera. E tal. E a única, vamos dizer, satisfação que ele deu ao povo e aos jornalistas, porque isso é satisfação ao povo também. Porque o jornalista... Gente, para os ouvintes aqui entenderem também, né? O jornalista também é um servidor público, porque a gente trabalha com informação que é pública. Não deixa de ser, mesmo no recurso privado. Claro. Exatamente. Né? Quando se nega uma informação para mim, para que eu possa repassar para a população, você está negando a informação para o povo, para a população. Né? Isso foi no estado do Rio de Janeiro, várias vezes isso aconteceu na intervenção. Mas a alegação deles é de que isso poderia prejudicar o trabalho que vinha sendo desenvolvido de investigação dos crimes e de toda as práticas espúrias da criminalidade, de milícias e tudo que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. Pois é, como também alegou que o interventor não gostava de ser filmado, né? Uma assessoria uma vez. Isso não pode. A partir do momento que você é um gestor público, você tem que estar, né, para dar satisfação ao público. Fabiana, quais os limites dessa liberdade de imprensa? Nossa, vamos fazer outro programa sobre isso. Esse limite... Você não pode cercear, ponto. Assim, eu acho que... Eu vi falando isso, né? Todo jornalista é filtro, né? Nós somos filtros também, né? Então, a gente sabe, por exemplo, eu sei se eu for divulgar uma informação, se ela vai deixar um grupo sob risco, uma pessoa sob risco,
né? Eu como jornalista sei disso. Eu não tomo uma decisão sozinha, geralmente, e repasso, né? Existem outras pessoas ali que também estão relacionadas a essa divulgação. Então, você precisa deixar com que a imprensa haja, né? A gente tem legislação para combater, enfim, abusos da própria imprensa, porque cometem, claro. Tem um código de ética. Tem código de ética. Então, assim, a gente já tem uma base de sustentação para que, enfim, se sejam tomadas decisões que jornalistas, enfim, né, cometam abusos, cometam seus... Né? Eu acho que isso está posto, eu acho que o que está acontecendo agora é de outra ordem, né? Pois é, nós estamos agora, novamente, pelo telefone, com o presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, ABC Pública, Lincoln Macário. Lincoln, bom dia para você. Alô, Lincoln? Bom dia, Ana. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, estou ouvindo sim. Obrigada por participar do Fora da Curva. Lincoln, profissionais da empresa Brasil de Comunicação, EBC, denunciaram em 2018 e novamente eles denunciaram agora, na semana passada, que estavam sofrendo interdição ao trabalho deles por parte de setores do Poder Executivo. Censura as suas atividades profissionais. Repórteres da Agência Brasil, das rádios e da TV Brasil, eles alegavam que não estavam sendo permitidos, né, fazer uma cobertura com todos os detalhes, com todas as informações acerca do assassinato, da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson, que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí, vários profissionais da EBC estavam relatando, inclusive ao sindicato dos jornalistas no Distrito Federal, restrições ao trabalho. Lincoln, quem quer calar a mídia pública no Brasil? Bom, Ana, o problema da EBC é um problema grave, né? Específico, mas a pergunta que você me faz é uma pergunta assim, bem mais ampla, né? Porque não é só a EBC que é objeto de desrespeito enquanto mídia pública. Há interesses muito poderosos, né? Querendo calar a mídia pública, o oligopólio da mídia privada principalmente, mas há também, infelizmente, desinteresse por parte da sociedade e a gente que atua na mídia pública tem que ter isso muito em mente para que a gente possa, em todos os espaços possíveis, estar esclarecendo que a mídia pública ela é fundamental e foi fundamental no século passado para a consolidação da comunicação como um todo, né? A gente tem os grandes exemplos de mídia pública no mundo, a BBC de Londres é talvez o grande exemplo, mas a Deutsche Welle, os canais franceses, a NHK do Japão, são grandes exemplos. A comunicação, de um modo geral, ela nasce pública e ela só é privatizada ao longo do tempo, isso se a gente remontar lá atrás. Então, há um desinteresse que é relativo ao fato de haver um desconhecimento, né? Ninguém sente falta daquilo que não conhece, como diz o ditado, e há, infelizmente, ainda esse desconhecimento. Agora, indo para a parte dos interesses, Ana, há uma disputa em boa medida por recursos, né, do Estado. A gente sabe que as corporações fazem uma disputa dentro do Estado por recursos e não é diferente em relação aos oligopólios de comunicação. Eles sabem que, diante especialmente da carência de recursos financeiros que a gente vive hoje, se direcionarmos recursos para a comunicação pública, eles que vêm oligopolizando esses recursos ao longo de décadas vão perder, né? E por isso eles não querem sequer que a comunicação pública se fortaleça, porque à medida que ela se fortalecer, ela vai demandar ainda mais recursos, a população vai perceber a importância da comunicação pública. E aqui eu quero deixar muito claro que nós não queremos reverter e acabar com a importância que a comunicação privada tem. Ela existe, ela é necessária, ela é fundamental, mas ela é complementar, como ficou muito claro na nossa Constituição lá em 1988. O Constituinte foi muito sábio ao dizer que nós temos que ter um sistema complementar, que é privado, é estatal, mas é também público. E o que dá o caráter
público à comunicação é a presença da sociedade civil tendo vez e voz na definição da gestão do que a comunicação pública deve ser e o que deve fazer, né, Ana? Ok, Lincoln. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Fora da Curva. E quem quiser participar... Eu queria complementar, Ana, rapidinho. Fique à vontade, fique à vontade. Esse é um papel que todos nós temos. Nós, profissionais da comunicação pública, os profissionais que não são da comunicação pública, são da comunicação privada, mas sabem como poucos, como os interesses econômicos, como os interesses financeiros, como os interesses políticos atuam em grande medida, engessam o trabalho. Eu passei boa parte da minha vida na comunicação privada, sei que eles engessam sim esses interesses para o nosso trabalho. Então é papel também dos comunicadores do setor privado divulgarem como é importante ter essa complementaridade. A gente sabe que essa é uma longa travessia, um longo projeto coletivo a ser construído a muitas mãos, mas é também papel de uma parte da sociedade que não está envolvida diretamente com comunicação, são os espectadores, né, os telespectadores, os leitores, a compreenderem que essa é uma missão também da sociedade. Lutar para que a gente tenha um sistema que seja todo complementar, né? Comunicação privada, comunicação estatal, que infelizmente ainda tem um caráter muito personalista, atendendo os interesses do grupo político no poder, mas fundamental também a comunicação pública. Nós tivemos uma experiência por meio da EBC que infelizmente não foi bem sucedida. Ajudei naquela construção, foi um momento muito rico, muito maravilhoso, mas infelizmente tem sido objeto de ataques constantemente e infelizmente, eu preciso que se diga, Ana, por profissionais muito bons, mas que vão para a comunicação pública achando que se trata de comunicação estatal e chegam lá, são muito mais realistas que o rei, para usar a expressão popular, e se prestam a um papel lamentável de achar que devem censurar ou diminuir certas pautas, como por exemplo a cobertura do caso Marielle Franco por parte da ABC. Infelizmente, às vezes são colegas nossos, conhecidos, pessoas de bem, mas que acabam sendo exageradas na sua postura de funcionários públicos, não percebendo que devem servir em última instância ao público e não ao gestor de plantão. Então, essa é uma luta coletiva e ela deve ser encampada também pela sociedade, pelos ouvintes, pelos leitores, pelos telespectadores. Trabalho de formiguinha mesmo, de beija-flor tentando apagar o incêndio. Obrigada, Lincoln. É isso que a gente está tentando fazer aqui no programa Fora da Curva, na Rádio Universitária, a nossa rádio pública, e agradecemos a sua participação ao Fora da Curva, tá? Bom uma dia. Propaganda rapidinho, Ana. Faça. abcpublica.org.br é o nosso site para quem quiser conhecer mais em detalhes a nossa missão, nossos valores e nossas ações. abcpublica.org.br para todos os ouvintes e as ouvintes e internautas do Fora da Curva. Valeu, Lincoln. Muito obrigada, tá? Obrigado, Ana. Um grande abraço. Abraço. Então, gente, a gente está com pouco tempo, a gente está encerrando daqui a pouco. E quais são as perspectivas, Fabiana Moraes, em relação a esse cenário? O que é que a gente pode dizer para os nossos ouvintes, assim, de forma mais sucinta, né, rapidinho? O que é que a gente pode fazer? Porque o que é que a sociedade pode fazer para se defender? O que é que os profissionais de comunicação podem fazer para se defender da censura? Porque a sociedade tem que se defender da censura também. Claro. Eu acho que a produção do contradiscurso ainda, né, ela é poderosa e eficiente, seja da maneira como, de que plataforma você está, né, conseguindo fazer esse trabalho de produção de contradiscurso. A questão de produção de contradiscurso é de contra mesmo essas divulgações erroneamente divulgadas, né? Eu acho que também tem uma questão aí, e o Lincoln falou, né, dos profissionais que também estão em veículos privados, não se curvarem a uma autocensura, porque isso é muito forte. Eu também trabalhei, como você sabe, muito tempo numa empresa privada, durante 20 anos.
E aí eu acho que também vários colegas, eles acabam fazendo autocensura. Não vou colocar isso porque talvez não saia, não vou falar sobre isso. Existem diversas maneiras para falar sobre os assuntos, existem diversas maneiras da gente abordar questões da sociedade, né? E aí eu acho que enfim, criatividade, né? É importante nesse momento, importantíssima criatividade. E também isso, não se curvar a uma autocensura. E se utilizar também dos outros colegas, né? De colegas que podem, naquele momento, levar algumas questões para a sociedade, né? Enfim, acho que tem que fortalecer as próprias redes. E defender a democracia, Rosa? Sempre. Eu acho que a sociedade e os profissionais de comunicação devem estar atentos que a gente está perdendo 3 coisas que não foi muito cara. A República, a democracia e o Estado de Direito. Né? Então, a gente precisa defender esses 3 sistemas, como o Lincoln colocou, é defender a democracia. Né? E o sistema privado tem que se juntar a gente para a defesa. Né? Queria lembrar também que, dentro da Comissão Nacional de Direitos Humanos, existe a Comissão de Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E essa comissão ela recebe denúncia de todo o país. Qual é o site? Então, o site é dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que estão para todas as políticas de direitos humanos. Sentam nesse conselho não só o governo, mas a sociedade civil, né? Hoje, como o artigo 19, o FNDC... Fórum Nacional, né? Pela Democratização da Comunicação. Fórum Luiz Freire. Então, a Comissão de Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos é um espaço, tem encaminhado várias denúncias ao município, ao Estado, e é uma denúncia também nacional. Pois é, minha gente, a gente vai ouvir agora uma iniciativa da França, do coletivo Outros Brasilis, que é Outros Brasis, que é uma iniciativa da sociedade civil, de estudantes, profissionais de comunicação, profissionais de várias especialidades, e que organizam uma coalizão de 25 organizações internacionais em defesa da democracia brasileira. Então, é uma ação da sociedade em defesa da democracia, do direito à liberdade de expressão, à comunicação, e quem coordena, né, esse coletivo é a Érica Campelo. Em 2018, a gente criou, a Outro Brasil criou uma coalizão de defesa da democracia brasileira e para denunciar os ataques feitos à democracia e também aos movimentos sociais e a todos os movimentos progressistas de esquerda no Brasil, porque já começou, esses ataques já existem, tem pessoas públicas que estão se exilando porque não se sentem mais em condições seguras para morar no Brasil. Então, a nossa coalizão aqui na França conta com 25 organizações de solidariedade internacional. Essas organizações, como a Anistia Internacional, o CCFD, Terra Solidária, o Secours Catholique, o CRIDA, que é um centro de pesquisa sobre o desenvolvimento e informação, a France Liberté, a France Amérique Latina, a Outro Brasil, a ACT-UP, que é uma associação pelos direitos das pessoas soropositivas. Então, a MAR, que é uma associação que trabalha com agricultura familiar. Então, são várias, eu não estou citando todas, está faltando uma, porque somos 25, 26. Então, a ideia é realmente denunciar as ameaças que a democracia brasileira está sofrendo, né, que vai sofrer ainda, os movimentos sociais, fazer pressão no governo francês para ele também se posicionar em relação ao que está acontecendo no Brasil. E também no Parlamento Europeu. Então, é uma coalizão de organizações que defendem liberdade de expressão e direitos humanos na França, que também tem atuado para defender a democracia brasileira ao redor do mundo. Então, são várias organizações que estão fazendo isso, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão também, né? E lembrar que os jornalistas e os comunicadores e as comunicadoras, eles têm um papel fundamental para a defesa da democracia. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a Fabiana Moraes, que participou com a gente aqui, professora do nosso departamento, né, da nossa universidade lá em Caruaru.
a Rosa Sampaio, nossa companheira de bancada, do Centro de Cultura Luiz Freire, de todos que entraram, da Júlia do Artigo 19, do Lincoln, da ABC Pública, da Patrícia Paixão, do Sindicato de Jornalistas e das Jornalistas, e da Érica, que é desse coletivo internacional da França. O Fora da Curva teve a produção de Roberto Peixoto, na locução Ana Veloso, coordenação também, nos trabalhos técnicos o Marco da Lata, e nas redes sociais Roberto Peixoto e Larissa Silva. A gente fica por aqui e agradece muito a companhia dos internautas ouvintes da nossa rádio pública. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12